Vocês três, eu fuzilaria. Quem foi que disse essa frase tão violenta, né? Foi o Padre Pio. Agora, por que ele falou isso? Será que foi mais uma brincadeira daquelas que o Padre Pio costumava fazer às vezes para distender um pouco o clima, ou ele falou com seriedade? É o que nós vamos ver hoje no nosso programa Padre Pio. Olá, salve Maria, caríssimos irmãos da Regina Fidei, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Antes de mais nada, eu queria dar um aviso, lembrar que amanhã já é a missa do Padre Pio, a missa votiva, que se celebra da Venerável Ordem Terceira do Carmo e que todos aqui de São Paulo estão convidados, os não são de São Paulo também estão, na medida que possam, às 10 horas da manhã, rezado pelo Frei Marcelo. É uma missa muito bonita, é a mesma missa que o Padre Pio rezava, viu? E é uma coisa fantástica. E não esqueçam de hoje à tarde, aqueles que já são membros do canal vão assistir também um vídeo espetacular sobre como Santa Teresinha enfrentava a morte, como Santa Teresinha tinha muitas vocações que ela queria cumprir com apenas 24 anos no Carmelo, tá bom? Então, se você ainda não é membro do canal, seja membro do canal. É ridículo o que você tem que pagar ali. E podem acompanhar essa série, que já está, acho que no 14º vídeo, uma coisa assim. Bom, um recadinho agora para vocês e eu entro direto no texto. Tenha sempre uma inspiração divina ao começar cada jornada de 2022. Inscreva-se no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e ganhe o seu calendário do próximo ano com conselhos e fotos do santo e já bento por um sacerdote. Ligue agora, 0800 006 1223, das 8 às 18 horas. E caso você esteja em Portugal, 707 502 677, das 11 às 21 horas. Nosso plantão de atendimento funciona de segunda a sexta-feira. Padre Pio, vocês três eu fuzilaria. Isso aí foi tirado ainda do baú da Regina Fidei, porque essa história eu já contei há muito tempo atrás, mas não era do mesmo autor que eu vou ler agora, que são Histórias e Memórias do Padre Pio, de John McCaffery. E ele dá detalhes diferentes. Então, vale a pena a gente reler. Aqueles que já ouviram, tenham paciência e vamos tocar o barco. Certo dia, o doutor Sanguinetti, grande amigo do Padre Pio, olha, para ser grande amigo do Padre Pio, imagina você ser grande amigo de um homem que tem a leitura das consciências. Você tem que estar sempre em ordem, sempre em ordem. Eu suponho que era assim o doutor Sanguinetti, e provavelmente tinha muita gente boa em torno do Padre Pio. Mas ele estava sobrecarregado com problemas do hospital, que ele era quem estava construindo, junto com o Padre Pio, a Casa Sollievo da Sofferenza. Ele estava com problema no hospital, que naquela ocasião estava sendo construído, e com os folhetos de divulgação que distribuía para manter contato com os amigos e para ajudar a levantar fundos. A gente vê que levantar fundos sempre foi o grande problema do apostolado, né? O grande problema, quando a coisa é ruim e quando a coisa é errada, como a gente vê em outras seitas aí, tem gente que joga o relógio, joga o óculos, entrega a casa, o carro, etc. Mas quando é para Deus, para Nossa Senhora, para a Santa Igreja Católica, as pessoas não têm esse mesmo tipo de generosidade. Eu vejo, por exemplo, às vezes as paróquias, como os padres pedem o dízimo, né? E eles não pedem o dízimo no sentido que, por exemplo, um protestante pede o dízimo, que é 10% do que você ganha, não. É no sentido de você ajudar com aquilo que você pode e tudo mais. E quando passa a cestinha, então, eu acho que tem gente... Não, não vou falar isso, é maldade. Eu ia dizer, acho que tem gente que até tira do saquinho ao invés de colocar. Mas, enfim, isso é pura brincadeira. Então, ele estava preocupado que tinha que levantar fundos. O doutor era um homem de confiança do Padre Pio, certo?
Como ele tinha que discutir o assunto com dois amigos, no final da tarde, o doutor Sanguinetti sugeriu-lhes que acabassem de discutir algum daqueles problemas naquele momento e que se dirigissem ao coro da igreja somente na hora em que o Padre Pio fosse dar a bênção. Quer dizer, ia ter uma missa ali, né? E depois da missa, o Padre Pio dava a bênção do Santíssimo, etc. Então, aí eles iriam para o coro da igreja, lá no alto, etc., para receber a bênção do Padre Pio. Vamos aproveitar esse tempo agora e vamos tocar o barco. Isso significava que os três perderiam o sermão proferido por um dos outros frades, pois iam ficar esperando ouvir o início do canto da ladainha lauretana, como sinal de que já estava na hora. Eles mataram o sermão. Tem muita gente que faz isso hoje em dia, hein? Tem muita gente. É claro que tem alguns sermões que não ajudam também, né? Mas nem por isso estão desculpados. A gente vai ver aqui. Mas nem houve tempo de esperarem, e o Padre Pio apareceu na porta, zangado, e os repreendeu firmemente por terem ficado ali conversando, ao invés de irem ouvir o sermão. Olha só, hein? Turma da porta, que fica aí, na hora do sermão sai para fumar um cigarrinho. Eu sei que no interior tem muito isso. Aqui em São Paulo eu vejo menos, mas no interior eu já vi muito isso aí. Vocês três, disse o Padre Pio, eu os fuzilaria. Ele falou com severidade. Não foi brincando, não. Ele falou com severidade. E, voltando-se para o doutor Sanguinetti, diz, eu o jogaria no óleo fervente por ter dado tão mau exemplo. E agora, desçam imediatamente para a igreja. Quer dizer, acabou a conversinha fiada aqui, não tem que perder o sermão. Que história é essa? Não era sermão dele, hein? Olha como ele levava a sério todas essas coisas. Os santos levam tudo muito a sério, porque Deus leva tudo muito a sério. Às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisinha inocente, inócua, uma brincadeirinha, sei lá o quê. Vou dar uma saída aí no sermão, que esse padre fala demais. Etc. Tudo isso você vai lembrar no dia do seu juízo. Você vai falar, caramba, eu já nem lembrava mais disso. Vai lembrar na hora, pode ficar tranquilo. E voltando, aí, depois que o Padre Pio se distanciou, o doutor Sanguinetti, que era cabeça dura, recuperou-se um pouco do susto e sussurrou com os outros. Olha só o que ele fez, uma fofoquinha lá, e disse, está tudo certo, mas tem outro problema. Ele fala de mau exemplo, mas os sermões desse tal padre fazem-me dormir, e quando durmo, eu ronco. E esse é um exemplo ainda pior. Vamos descer para a igreja como ele nos mandou, mas não vamos atravessar pela sacristia, onde ele deve estar se paramentando. Ele ainda não acabou de brigar comigo e eu não gostaria de receber o restante, a reprimenda em público, né? Então, foram feitos dois andando no passo do gato ali, os três, né? Depois da bênção, antes de partirem, os três entraram bem quietos uns com os outros para a conversa vespertina, com medo do que iria acontecer. O Padre Pio fazia uma conversinha assim, depois da bênção, no final do dia, etc., né? Mas eles falaram, e agora? O que vai acontecer? E eles sabiam que o Padre Pio tinha leitura das consciências, eles sabiam que o Padre Pio sabia que eles fizeram esse comentário. Está tudo certo, ele fala de mau exemplo, mas os sermões desse tal padre me fazem dormir. Sabiam. Correram o risco. Eles não podiam faltar. Mas, nessa hora, Padre Pio já estava calmo e, olhando para eles, fez somente um eloquente e ameaçador. Como dizer, É fantástico isso aqui. Bom, está aí a história, muito curtinha, mas eu garanto que amanhã, na missa do Frei Marcelo, a missa do Padre Pio celebrada pelo Frei Marcelo, ninguém vai ter que lutar contra o sono, porque as homilias deles são espetaculares e vocês vão gostar muito. Acho que muitos já conhecem pelo YouTube, etc., e vocês vão gostar muito de como ele fala do Padre Pio, a devoção que ele tem pelo Padre Pio, e que nos ajuda muito naquele momento em que nós, além de falarmos do Padre Pio,
né, e ouvirmos palavras bonitas sobre o Padre Pio, ainda podemos comungar naquela missa, né? Os que chegarem antes poderão se confessar também. Olha, é um pequeno paraíso, é um pequeno céu, que eu recomendo muito que vocês que não são de São Paulo sintonizem para assistir pela internet, mas os que forem de São Paulo, dê um jeitinho de aparecer. Eu sei que é uma terça-feira, é dia de trabalho, mesmo para mim é complicado, etc. Mas, senão o Padre Pio vai falar para mim, ou para vocês, né? Eu vou fazer de tudo para estar lá. Vamos ver se eu consigo. Bom, está aí a história. Se vocês gostaram, aliás, eu recomendo um outro vídeo que está aqui, ó. Eu vou deixar o link aqui. Como o Padre Pio escolheu o seu médico. Isso tem tudo a ver também com o doutor, como é que era o nome? Doutor Sanguinetti. Eu sempre esqueço do doutor Sanguinetti. Como o Padre Pio escolheu. O Padre Pio era um colosso em termos de RH. Ele nunca contratava gente ruim, ele nunca escolhia gente ruim. Todo mundo que ele chamava dava certo. Isso é. Eu estou até rezando muito para ele ultimamente nessas intenções. Bom, e no Telegram nós vamos colocar a oração para pedir a graça da devoção, tirada do livro Imitação de Cristo, do venerável Thomas de Kempis. É muito bonita essa oração e nós vamos colocar no Telegram daqui a pouquinho. Quem gostou, deixa aqui o seu like, ou deixa o seu valeu, ou deixa a sua ajuda, né? Ou seja membro do canal para pegar toda a série de Santa Teresinha que está espetacular. No vídeo de amanhã, eu vou tratar sobre Padre Pio por um rapaz que ele nem sequer conhecia. Nem ele. Ele não conhecia o rapaz, quer dizer, ele conhecia por dons sobrenaturais, mas o rapaz nem sabia que era o Padre Pio. No entanto, foi curado. É uma história realmente curiosa. Vale muito a pena vocês assistirem. E não se esqueça de inscrever-se aqui no nosso canal. E quando você compartilha, não só ao inscrever-se, você já é colocado, já é incluído nas intenções da missa do próximo dia 23, de amanhã, e a da próxima quinta-feira, tá bom? E se você espalhar logo para os seus amigos, todos eles serão incluídos também nessas intenções de 2 missas. Bom, não deixe de terminar o dia sem fazer algum apostolado pelo Padre Pio e fiquemos agora com a Ave Maria por todos os que chegaram até aqui e pelas santas almas do purgatório, que nós estamos rezando muito por elas nesse mês de novembro. E depois, com a bênção do Santo Padre Pio. Salve Maria, caríssimos irmãos, Brasil e Portugal. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti. Tenha o Santo Padre Pio ao seu lado nos 365 dias de 2022, com o calendário do Padre Pio já bento. Para recebê-lo, faça sua inscrição no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Brasileiros, liguem grátis 0800 006 1223, das 8 às 18 horas de segunda a sexta-feira. Portugueses, atenção ao novo horário, das 11 horas às 21 horas. Liguem 707 502 677, também de segunda a sexta-feira. Toda dificuldade ficará mais fácil quando enfrentada em companhia do Padre Pio. Tenha no seu lar esse lindo calendário.